Então, imagina que nesse divisor de águas, o que eu fiz foi o seguinte. Eu queria resolver esse problema. Eu troquei de problema. Peguei um outro problema em que x e y têm o mesmo papel. Os dois são variáveis em igualdade de condições e os dois são dependentes de uma terceira variável t. É um problema de campo de vetores. Esse problema aqui é aquele problema que está lá no canto da lousa, o de campos de vetores. O problema original era uma equação diferencial, y função de x. A partir desta linha para essa, eu troquei de problema por um problema em que y e x estão no mesmo pé de igualdade. Não tem mais ninguém... Você olha para isso, você não sabe quem é função de quem. Eu só isolei o y depois porque eu sabia que o y era função de x. Mas não é porque essa fórmula diz, não é porque essa fórmula diz. Essa fórmula não diz nada quem que é função de quem. Estão me acompanhando? Então, por que esse negócio funciona? Porque eu, ao invés de resolver o problema da equação diferencial, eu resolvo um problema de campo de vetores. E aí eu posso manipular essas igualdades do jeito que eu quiser. Porque ninguém é função de ninguém. É um problema de curvas. E eu acho curvas. E eu achei essa curva aqui. Se eu tivesse num contexto de campos de vetores, a solução natural era parametrizar a curva em t. Mas eu cheguei aqui e eu não quero parametrizar em t, porque eu tenho que lembrar que lá no começo era o y que era a função de x. Então eu uso o campo de vetores como, digamos, um método auxiliar, chego aqui e aqui eu faço o quê? Volto para a variável x, para o y como função de x. E esses dois problemas não são exatamente iguais. A diferença entre eles está aqui. Mas se eu souber passar de um para o outro, está tudo bem. Com frequência, eu não sou capaz de isolar a incógnita. Então, eu até deixo como resposta a equação geral. É muito frequente. Vou fazer mais um exemplo agora, depois que tudo isso está terminado, tentando organizar um pouco tudo isso. Eu acho esse problema extremamente bonito, vocês não acham? Essa relação de campos de vetores. Vocês sabem que daqui a 5 minutos eu vou pôr em jogo, sabe o quê? Toda a teoria de campo de vetores. Vou fazer mais um exemplo, daí eu vou tomar toda a teoria de campo de vetores que vocês conhecem, e porque equações diferenciais está conectado com campos de vetores, eu vou usar informações que vocês têm de campos de vetores para resolver equações diferenciais. Super bonitinho. Mas só para ver se isso tudo fica bem claro, vou fazer mais um exemplo. Olha um exemplo agora absolutamente não trivial. A função y é tal que quando eu derivo, eu encontro o seno dela mesma dividido por t. Ou eu encontro o seno da própria função. Agora eu não consigo imaginar que função que é essa que quando eu derivo, dá o seno dela dividido por t. Se eu escrever dy dt igual seno y sobre t, e daí, se eu fizer todos aqueles truques, dá dy sobre seno y igual dt sobre t, cossecante y dy igual dt sobre t, integro, vocês se lembram de cabeça quanto que é a integral de cossecante y? Isso. Ln é menos Ln do módulo da cossecante mais cotangente. Tem uma fórmula muito parecida para a integral da secante, que é Ln da secante mais tangente. E para cossecante é menos Ln da cossecante mais cotangente. Isso vem das seguintes percepções. Primeiro, a derivada da cossecante é cossecante vezes cotangente menos. E a derivada da cotangente é menos cossecante ao quadrado. E aí, quando você quer integrar a cossecante, você faz a integral de multiplica em cima e embaixo por cossecante mais cotangente.
E aí você fica com menos cossecante ao quadrado dividido pela cotangente. É a derivada sobre a função, por isso que a primitiva é ln. E a derivada de cossecante, que é cossecante vezes cotangente com sinal de menos. O que está em cima é menos a derivada do que está embaixo. Então você troca o sinal, põe o menos para frente, fica derivada sobre a função. Derivada sobre a função, a primitiva é ln da função. E tomando exponencial, eu fico com menos o módulo de cossecante de y mais cotangente de y. Se quiser, você pode jogar esse menos como expoente e daí tomar exponencial. Então fica módulo a menos 1 Então, se eu não errei nenhuma conta, eu tenho 1 sobre cossecante de y mais cotangente de y igual uma constante genérica vezes t. E essa constante só não pode ser zero. Observem que nesta fórmula eu não consigo tirar y em função de x. Ou não é tão simples. Não vale a pena o esforço. Para explicitar, como eu fiz no exercício anterior, que eu escrevi y igual a raiz quadrada de c menos x2. Tirar y em função de x, em função de t, nesta fórmula, pode ser muito trabalhoso. Não tem importância nenhuma. Eu deixo indicado. Se você precisar disso, você usa algoritmos, programas de cálculo numérico, atribui valor para o t, roda, calcula o valor para o y. Você consegue plotar essa função, você consegue fazer uma tabela de valores, consegue fazer o gráfico, sem precisar explicitar a função, que pode ser muito chato em alguns casos. Isso tudo que nós vimos chama-se o que nós acabamos de ver é um método que se chama método de separação de variáveis. Eu podia não ter feito essa discussão de campos de vetores, eu tentei fazer para enriquecer um pouco a conversa. O que eu poderia ter feito? O que muitos livros, como é que muitos livros apresentam este assunto? Ele diz o seguinte: suponha que você tem uma equação diferencial de primeira ordem, em que y' se escreve como algo que depende de x e y, redutível à forma y' igual. Esta coisa que depende de x e y, vocês estão vendo que aqui ela depende de x e y, no caso y e t, neste exemplo. Suponha que isso possa ser escrito na forma P de t, Q de y. Podia inverter, dá na mesma, porque isso quer dizer dy dx, opa, eu estou misturando x e t, né? Vamos pôr x aqui. Eu estou chamando de x e y as variáveis, x e y. dy dx igual a p de x sobre q de y, ou seja, p dx dx igual q de y dy. Então, quando você tem uma equação diferencial que você consegue escrever como quociente de x em cima, y embaixo, ou o contrário, porque se tivesse o contrário aqui, o que ia acontecer é que aparecer 1 sobre p, 1 sobre q. É só chamar 1 sobre p de p', 1 sobre q de q', dá na mesma. O que importa é, você consegue jogar toda a variável x para um lado, toda a variável y para o outro. Aí você junta toda a variável x com o dx, toda a variável y com o dy. Isso chama-se uma equação diferencial de variáveis separadas.
Quando você consegue escrever isso assim, a solução é dada por integra em x, integra em y. Claro que no processo de integrar vai aparecer uma constante. Então, eu poderia não ter feito aquela discussão de campos de vetores. E poderia dar assim, procedimento prático. Se a tua equação é tal, que é derivada, você consegue fazer um quociente separando x e y, como eu fiz aqui, separando y e t, então você separa, integra, você vai obter uma equação geral. Como eu obtive aqui? Eu não obtive o y em função de t, eu obtive uma equação geral. Você vai obter uma equação geral que dá as soluções da equação diferencial. Então esse é o nosso primeiro método, separação de variáveis. Quando você consegue jogar a variável para cá e para lá, as coisas funcionam. E esse procedimento de multiplicar pelo dx pelo dy, que não é muito visível do porquê que funciona, ele funciona. E uma das maneiras de tentar ver que funciona é tentar perceber que tem um problema de campo de vetores aqui. Segundo método. Imagina uma equação diferencial em que você pega o y', escreve como função de x e y, e que depois que você faz tenta separar as variáveis, mas você não consegue. Mas você consegue escrever de modo que dos dois lados tenha x e y, mas que valha essa propriedade, a derivada parcial do p em relação a y, seja igual à derivada parcial do q em relação a x. Onde é que vocês viram isso, hein? Teoria de campos. Onde é que aparece del P, del Y e del Q, del X? No rotacional do campo de vetores no plano. E o que significa dizer que o del P, del Y é igual ao del Q, del X? Que o rotacional é nulo. Porque o que aparece no rotacional, se você tem um campo plano, um campo no plano XY, o rotacional é exatamente del P, del Y menos del Q, del X na direção K, na direção fora do plano. Mas se o del P, del Y é igual ao del Q, del X, o rotacional é nulo. Se o campo tem rotacional nulo e se tiver bons domínios, tem um problema de domínio envolvido, mas se ele tiver rotacional nulo e um bom domínio, o que o campo chama-se? Conservativo. O que um campo conservativo tem de bom? Função potencial. Então, imagine que você está nessa situação. Acha a função potencial. Nestas condições, seja f de xy função potencial. Função potencial de que campo? Do campo P de xy, Q de xy. Esse é o campo que tem função potencial. Então, as soluções da equação diferencial são dadas por f de xy igual a constante. Um monte de coisa para a gente entender aqui. E é por isso que eu fiz a discussão daquela história de campos de vetores, porque eu acho que, por exemplo, agora é menos árduo para entender. Você lembra de funções potenciais? É uma função de duas variáveis, a valores reais. Tipicamente, função potencial é uma fórmula em xy. Tinha um campo importante que vocês estudaram, que tinha rotacional nulo e não era conservativo, cuja função potencial era arquitangente de y sobre x. Então, funções potenciais são funções de duas variáveis a valores reais.
O que se obtém quando você pega uma função de duas variáveis e iguala a constante? Uma função de mais de uma variável igualada a constante. Isso tem um nome nos primeiros cursos de cálculo. Curva de nível. Se for mais variáveis ainda, é superfície de nível. Mas isso é curva de nível. Então, quando você pega a função potencial igual a constante, você está me dando uma família de curvas. As curvas de nível da função potencial. O que curva tem a ver com as equações diferenciais? Aquilo que eu mostrei no campo de vetores. As curvas de nível são curvas. Você pode pensar nelas como curvas. Ou você pode olhar para aquelas curvas e pensar que você isola o y em função de x. Assim como no nosso exemplo apareceram anteriormente circunferências, e ao invés de olhar como circunferências, nós isolamos o y em função de x. Então, isso te dá curvas. Pensa que você pegou as curvas e isolou em cada pedaço onde isso era possível. Observe, numa circunferência, não dá para isolar o y em função de x na circunferência inteira. O problema foi isolado em duas partes. Tinha duas funções. Então você olha para a curva, isola o y em função de x do modo que é possível. Estas funções são as soluções da equação diferencial. Como é que você chegou nelas? Você chegou nela como curvas, como um problema de campo de vetores. Por isso que eu estou insistindo nessa história de campo de vetores. Por que será que isso é verdade? Olha para essas curvas aqui. Deriva essa fórmula. Está vendo essa fórmula? Pensa que você escreveu como x de t, y de t, parametrizou as curvas. Deriva. Como é curva de nível, derivada aqui dá zero, não dá? Regra da cadeia da derivação da curva. Del f, del x, dx, dt. Del f, del y, dy, dt. É isso que dá zero. Se f é uma função potencial, quem é del f, del x? Se f é função potencial do campo PQ. É o P, né? Função potencial é aquela cujo gradiente é o campo dado. Isso quer ser função potencial. Uma função potencial é tal que quando você calcula o gradiente dela, dá o campo em questão. Então isso dá P dx dt que dy igual a zero. Que é exatamente a forma a qual a equação que a gente estava querendo resolver. É um exemplo didático para vocês perceberem como que isso pode ficar complicado, como é que eu resolvo quando fica complicado, mas é um exemplo que, obviamente, vocês vão perceber todas as estratégias que eu usei para preparar o exemplo. Essa, nenhuma chance da gente descobrir quem é essa função, né? A derivada da função é menos ela vezes exponencial de x vezes ela mais ela vezes o seno dela dividido por x vezes exponencial de x vezes ela menos x vezes o seno dela. É óbvio que ninguém tem a menor ideia quem é essa função y. Só que quando eu escrevo essa equação naquela forma, ela é exata. Então tudo se resume a calcular a potencial de um campo. P dx, como equação naquela forma, fica menos y elevado a xy mais y seno de xy dx. Multipliquei isso por dx. Igual x elevado a xy menos x seno y dy. Para ficar naquela forma mesmo, eu tenho que passar um deles para o lado de lá do sinal de igual e somar tudo. Então, troca um deles de lado para ficar
naquele formato que está ali. Trocar o dx. Então vai ficar y elevado a xy menos y seno de xy dx mais x elevado a xy menos x seno de y dy igual a zero. Isso é a função P, isso é a função Q. Ambas de duas variáveis, xy, xy. Del P, del y é igual. Tem que derivar tudo em relação a y. Elevado a xy, derivando o primeiro, mais yx elevado a xy, mantendo y e derivando a exponencial em y, menos seno de xy e menos yx seno de xy. Del Q, del x, e elevado a xy, mais o x fica fixo, e elevado a xy, estou derivando em x, então aparece y na frente, xy elevado a xy, menos seno y e menos x. Tem um cosseno aqui, né? Espera um pouquinho. No derivar o P em relação a y, o último termo é menos y, vou derivar em relação a y, o seno é cosseno de xy vezes x. E aqui eu vou derivar menos x seno y em relação a... Não, mas é seno de xy, desculpe, não é só seno... Aqui que eu esqueci de escrever, é seno de xy, senão não dá certo. Seno de xy desde o começo, então aqui é seno de xy e aqui é seno de xy. Senão ele não seria potencial, senão eu ia perceber agora que ele não seria campo conservativo. Agora aqui é seno de xy, então fica menos x, o seno, a derivada é cosseno de xy e derivando em x aparece um y aqui. E aí eles são exatamente iguais. O campo é conservativo. Preciso achar a função potencial. Quem que quando eu derivo em relação a... Agora derivando em relação a x, dá isso, e quando eu derivo em relação a y, dá isso. É só um problema de integrar. Integra isso em x. Y elevado a xy. Integra isso em x elevado a xy. Quando você deriva em x, dá exatamente isso, e quando você deriva em y, dá isso. E o que eu preciso ter para que derivando em x, dê menos y seno de xy? Essa é a função potencial. É claro que eu preparei o exercício começando com ela, não é? Óbvio que foi feito assim. E o que eu queria? Um exemplo que eu não conseguisse separar variáveis. Eu queria um exemplo que fosse exata, então eu ia começar com a função potencial. Eu tinha certeza que seria exata. E eu queria uma função potencial que não fosse fácil de separar variável. Porque senão vocês são espertos, vocês olhariam e dariam um jeito de separar as variáveis. E aí cairia no caso anterior. Então eu peguei uma potencial que fosse difícil de separar as variáveis. E aí eu derivei na hora de escrever a função, a equação diferencial. Solução geral da equação diferencial. E elevado a xy mais cosseno de xy igual a constantes. Constante real. Não tenho certeza se para qualquer constante tem solução. Às vezes a minha função não vai ter uma constante que o conjunto, que a curva de nível é vazia. Pode acontecer ter uma curva de nível vazia. Mas para cada C, aquilo determina uma curva de nível que se eu isolar o y em função de x,
eu terei a solução desta equação diferencial. Não é nosso interesse ficar tentando isolar o y em função de x. Com frequência, nós vamos dar a resposta nesta forma, que é a forma uma equação geral. Próximo passo, o que eu vou fazer? Aí eu vou organizar um pouco melhor ainda tudo isso. Eu vou dar primeiro um teorema que diz quando é que uma equação diferencial tem solução. Esses dois casos são os dois primeiros métodos. Variáveis separadas e equações exatas. Que tem por trás uma coisa bonita para vocês pensarem, geométrica, que é a história de relacionar isso com campos de vetores, através dos campos gradientes.